Oi, gente, eu sou o professor Dianal de Biologia e esse vídeo aqui é uma videoaula que nós estamos fazendo no nosso grupo do Telegram da Isolada da Quarentena, né, de Biologia Free para a galera que vai fazer Baiano de Medicina e o NIT. Então, o tema da nossa aula 3 é genética, né, nós já tivemos umas duas aulas aí, a aula 1 falou sobre fisiologia humana, a 2 sobre fisiologia humana e evolução, e agora na aula 3 a gente vai falar sobre genética, e a aula 4, que é a nossa próxima aula, vai ser sobre metabolismo energético. Olha o que eu quero de vocês. Na nossa primeira questão, é uma questão simples envolvendo heredograma. Nos heredogramas, se vocês lerem a questão, vão ver que se trata de uma questão que fala sobre uma herança autossômica. A gente vai perceber que existem detalhes que nos ajudam a acertar. Heredograma, gente, não é adivinhação. Tem gente que quer olhar, adivinhar e dizer, não, a resposta é essa. Não, a gente tem que testar. Uma das maneiras mais fáceis e simples e objetivas da gente testar é a gente procurar casais que sejam iguais. Quando esses casais são iguais, eles têm o mesmo fenótipo. É como se fosse assim, eu tenho pele normal e a minha mulher também vai ter pele normal e a gente está tendo um filho que é albino. Então só tem uma possibilidade quando a gente analisa essa situação, né, sendo uma herança autossômica. Se nós somos normais, né, ou temos uma característica que é dominante e alguém é diferente da gente, esse alguém vai ter uma característica que é recessiva. Percebam que nessa situação só encaixaria desse jeito. Eu não tenho como ter essa herança sendo determinada por um azão e esses dois sendo azinho-azinho. Eu não poderia ter essa situação. Mas nós poderíamos ter o quê? Um casal de iguais, que é heterozigoto, ou seja, mesmo fenótipo, tendo alguém com um fenótipo diferente, esse alguém com um fenótipo diferente, ó, azinho-azinho, vai ajudar no procedimento. Quando a gente para analisar aqui, esses dois indivíduos, eles são heterozigóticos, né? E eu concluo que todo mundo que está achurado serão indivíduos que vão portar a característica recessiva, então vai ser todo mundo azinho-azinho. Fica mais fácil da gente entender. O que acontece? Agora que a gente já identificou que todo mundo que está achurado é azinho-azinho, todos os outros indivíduos têm que ter pelo menos um azão. Mas percebam aqui que no caso do 5 e do 6, nós não sabemos se eles são azão-azão ou se eles são azão-azinho. Esse é outro detalhe que a gente tem que ter cuidado em heredograma. Às vezes as pessoas elas querem ir direto e achar assim, todo mundo vai ser azão-azão. Não, tem que entender que alguns indivíduos, eu não tenho como saber se eles são homozigóticos ou heterozigóticos pelas informações que estão sendo fornecidas. Diferente, por exemplo, de 8 e 9. Porque o 8 eu sei que é azão-azinho, porque teve um filho azinho-azinho. O 9 eu sei que é azão-azinho. O azão por ser normal, o azinho que veio da mãe, beleza? A gente consegue, quer dizer, aqui, perdão gente, aqui é azão, tracinho, mas o filho sim, eu sei que é azão, azinho, porque o pai só pode ter mandado o azão e a mãe tem que ter mandado o azinho. E aqui eu sei que tem um azão porque é normal, teve uma filha azinho, vai ficar, tem que ter um azinho aqui, beleza? Que veio do pai, um veio do pai, outro veio da mãe. Nesse caso, o azão só pode ter vindo do pai e o azinho só pode ter vindo da mãe. Então, existem indivíduos que a gente vai dar conta de entender se eles são homozigóticos e outros que a gente não vai dar conta de entender se são ou não homozigóticos ou heterozigóticos. O fato é que, nesse caso aqui, os indivíduos achurados são indivíduos que portam uma característica recessiva. Então, vamos lá. O indivíduo 1 pode ser homozigoto ou heterozigoto. Falso. Esse indivíduo 1 tem que ser heterozigoto, tá? Ele não pode ser homozigoto. Letra B. O fenótipo normal pode resultar da expressão de dois genótipos distintos? Pode. Porque como a característica normal aqui é dada pelo gene azão, o indivíduo que tem um gene dominante, o gene dominante ele se expressa tanto em homozigose quanto em heterozigose. Então o indivíduo poderia ser azão-azão ou o indivíduo poderia ser azão-azinho, beleza? Então a gente pode ter essa como resposta. A nossa primeira questão aí, o gabarito é letra B, tá? Mas vamos ver os outros itens. Na letra C, o indivíduo 7 apresenta as duas formas alélicas. Falso. O indivíduo 7 ele é azinho-azinho, então ele só tem um dos alelos, né? Uma das formas alélicas, agora ela está em dose dupla. Letra D, a transmissão da característica ocorre segundo o modelo mendeliano para a herança autossômica dominante. Veja, a herança que a gente está trabalhando aí não é uma herança autossômica dominante, é uma herança autossômica o quê? Recessiva. Os indivíduos que estão achurados são indivíduos que portam a característica azinho-azinho. Então, o caráter que eu estou determinando, a anomalia que eu estou falando,
É uma anomalia de característica dominante ou recessiva. Gente, ela é recessiva, eu confirmo aqui, ó, 2 iguais tendo filho diferente. Então, quando ele diz a transmissão da característica ocorre segundo o modelo mendeliano para a herança autossômica dominante, não, é uma herança autossômica recessiva. Falsa a letra D. E a letra E, a probabilidade para um casal com genótipo igual ao de 14 e 15 ter um filho afetado é de 100%. Gente, na hora que a gente fizesse esse cruzamento aqui, ó, 14 com 15, a gente estaria cruzando um indivíduo que é azão-azinho com outro indivíduo que é 14 e 15, com um indivíduo que é azinho-azinho, beleza? O que aconteceria aqui, ó? Um meio dos indivíduos teria uma característica dominante, a outra metade dos indivíduos teria a característica recessiva. Eu teria 2/4 ou 1 meio azão-azinho, 2/4 ou 1 meio azinho-azinho. Então, 100% não é a resposta, seria 50%, então a letra E fica falsa. Então, gente, nessa primeira, uma questão bem simples, fala sobre característica de monohibridismo. Ficamos aí com a letra B. A gente vai agora para a questão 2, ok? A questão 2 que diz assim: a figura esquematiza resultados obtidos por Mendel e sua interpretação. Aí a gente tem aí. É uma conclusão correta das análises apresentadas. Vejam só, quais são as informações que ele traz para a gente. Que o indivíduo que é Rzão e Rzinho tem sementes lisas e os indivíduos que são Rzinho têm sementes rugosas. Aí eu queria chamar a atenção de vocês para o seguinte. No experimento de Mendel, o que foi que Mendel fez na primeira lei? Ele cruza uma semente lisa com uma semente rugosa. E ele sabia que essa geração parental era uma geração pura. Pura é o que a gente chama hoje de homozigoto. Como é que ele sabia que essa geração era pura? Ele pegava essa rugosa, fazia autofecundação, só nasciam rugosas. Ele pegava essa lisa, fazia autofecundação, só nasciam lisas. Ele sabia que elas eram puras ou homozigóticas. Pura ou homozigótica é o que a gente trabalha aqui. Nesse momento, o que foi que Mendel fez? Mendel faz o que nós chamamos de fecundação cruzada, ok? Ele vai com um pincel, pega o grão de pólen de uma flor e traz, né, para o gineceu da outra flor para fazer uma fecundação cruzada, já que pisum sativo, que era a ervilha de cheiro, era o material usado por Mendel, era composta por flores hermafroditas, tinha tanto o gineceu quanto o androceu. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui? Quando elas são lisas e quando elas são rugosas, são fenótipos. Para trabalhar com a primeira lei também é chamada de monohibridismo, ou Mendel dizia que cada caráter era determinado por um par de fatores, o fator para lisa e o fator para rugosa, fatores diferentes, que é o que nós chamamos hoje de genes, né, de alelos. O que aconteceu? Desse cruzamento aqui, gente, 100% dos descendentes surgiram com fenótipo liso. Todas eram sementes lisas. Aí agora Mendel vai fazer uma autofecundação. Na hora que Mendel faz autofecundação, é como se ele cruzasse essa planta com ela mesma. E aí, para obter a F2, ele fez essa autofecundação. E qual foi o resultado obtido por ele? Gente, 75% das sementes surgiram lisas e 25% das sementes surgiram rugosas. Foi isso que aconteceu aqui. Beleza? O que a gente tem que entender? Mendel percebeu que esse indivíduo aqui, essa geração, é uma geração híbrida. Existe o fator para lisa e existe o fator para rugosa, mas o fator para lisa não permitiu que o fator para rugosa se manifestasse. Trazendo para os dias atuais, o que aconteceu aqui? Essa semente lisa, ela era homozigótica dominante, essa semente rugosa, homozigótica recessiva. Gente, esse indivíduo Rzão, significa que ele apresenta um cromossomo aqui, ó, com o Rzão e o outro cromossomo também com o Rzão, beleza? Só que na hora que a gente vai gerar os gametas para passar para a próxima geração, a gente só pode passar um Rzão. Vamos lembrar da gente, ó. É como se nós fôssemos aqui, ó, falar sobre células diploides e agora nós vamos falar sobre células haploides. Então, se eu sou Rzão, eu só posso mandar o Rzão. E se eu sou Rzinho, eu só posso mandar o Rzinho. Então, fechou.
esse indivíduo mandou o Rzão, esse indivíduo mandou o Rzinho, esse indivíduo é heterozigoto ou híbrido, e um gene dominante é aquele gene que se manifesta tanto em homozigose quanto em heterozigose. Percebam que esse indivíduo aqui vai apresentar apenas a característica lisa. Pronto. Na hora que a gente vai fazer essa autofecundação, agora é como se a gente estivesse cruzando Rzão, Rzinho com Rzão, Rzinho. Só que percebam que agora, como eu sou Rzão, Rzinho, eu sou híbrido ou heterozigoto. Agora, sendo eu Rzão, Rzinho, os meus gametas podem ser de duas maneiras. Eu posso mandar gametas que tenham o Rzão ou eu posso mandar gametas que tenham o Rzinho, beleza? Então, o que dizia a primeira lei de Mendel? Cada caráter é determinado por um par de fatores, o par de fatores aqui, ó, o par de genes alelos, que se segregam, ou seja, se separam na formação dos gametas. O Rzão e o Rzinho, eles vão se separar. Mas já fazendo um gancho aqui com vocês, para o que a gente vai ver na próxima questão, imaginem que aqui eu tenho o Rzão, aqui eu tenho o Rzinho. A primeira etapa, antes de qualquer divisão celular, é eu duplicar os meus cromossomos. Então aqui vai ficar o Rzão com o Rzão e aqui o Rzinho com o Rzinho. Mendel, na sua primeira lei, fala que cada caráter é determinado por um par de fatores que se segregam na formação dos gametas. Aí já vai ficar uma dica para vocês, ó. Quando é que o Rzão vai se separar do Rzinho? Quando é que eles se separam na divisão celular? Na meiose 1, numa etapa chamada anáfase 1. Então, para você que vai fazer prova, quando a prova perguntar qual é a explicação dada na meiose para a primeira lei de Mendel, o que diz a primeira lei? Que cada caráter é determinado por um par de fatores que se separam na formação dos gametas. Vamos ver aqui, ó. Na hora que a gente está trabalhando com uma meiose, ó, a primeira etapa é a gente duplicar o material genético, como a gente está fazendo aqui, ó. A gente duplica, ó, vamos duplicar o material genético. Quando a gente duplica o material genético, ó, Rzão, Rzão, Rzinho, Rzinho, ó, eu tinha um cromossomo simples, agora eu tenho um cromossomo duplicado, cada cromossomo tem duas cromátides, que são duas moléculas de DNA idênticas. Gente, quando é que o Rzão, ó, quando é que o Rzão vai se separar do Rzinho? Esse Rzão vai se separar do Rzinho, gente, ó, na anáfase 1, que é quando os cromossomos homólogos se separarem. Então, a explicação para a primeira lei de Mendel junto à meiose é dada na meiose 1, numa etapa chamada anáfase 1, quando a gente tiver a segregação dos cromossomos homólogos. Bom, voltando para cá, o que a gente vai ter? Na hora que a gente vai trabalhar com esse cruzamento aqui, é um cruzamento típico de primeira lei. O que vai acontecer aqui? Eu vou ter aqui, ó, Rzão, Rzão. Eu vou ter aqui, ó, Rzão, Rzinho. Eu vou ter Rzão, Rzinho. Todas essas três são lisas. E eu vou ter um Rzinho, Rzinho que vai ser a rugosa. Por isso ali o 75%, que na verdade é a mesma coisa que 3/4, tá? E aqui é a mesma coisa que 1/4, uma questão típica de primeira lei. Nas provas que vocês vão fazer, tanto baiana como NIT, é importante lembrar que o uso da matemática não ajudou as pessoas a entenderem a ideia de Mendel. Isso afastou um pouco, naquele momento, o entendimento das leis de Mendel, beleza? Mas ajudou Mendel a entender as informações, mas as pessoas não conseguiram captar essa mensagem. O outro ponto importante é lembrar que Mendel passou muito tempo esquecido, então não foi na hora que ele publica que ele é entendido pela população, pela comunidade científica. E alguns detalhes sobre o material que ele utilizou. Era um material que era hermafrodita, a planta, então ele tinha que separar o androceu do gineceu para fazer os seus trabalhos, mas as vantagens que nós tínhamos aqui eram muitas gerações em pouco tempo, para a gente ter o que analisar, e além disso a questão das características contrastantes, né? Lisa ou rugosa, muito alta ou muito baixa, verde ou amarela. Isso ajudou nos trabalhos de Mendel. Então, nessa segunda questão, ele diz assim: é uma conclusão correta da análise das informações apresentadas. Letra A. A formação de sementes rugosas dispensa a condição genética correspondente. Isso é falso, gente. Aqui eu preciso do genótipo para que o fenótipo possa se manifestar. É claro que o genótipo vai interagir com o ambiente para gerar uma expressão, mas a gente precisa das informações genéticas para que o fenótipo possa se manifestar.
Letra B. Existe uma relação de dominância entre os fatores mendelianos? Existe. A gente percebe que o fator que determina a cor lisa é dominante em relação ao fator que determina a condição rugosa. E aí, quando a gente trabalha com dominância absoluta, dominância completa ou simplesmente dominância, o gene dominante, gente, é aquele que se manifesta tanto em dose dupla quanto em dose simples, ou seja, tanto em homozigose quanto em heterozigose. A gente vai ficar aqui, ó, na segunda questão, com a letra B de bola. E vamos agora para as demais letras aí dessa questão. 3. Os indivíduos representados constituem a primeira geração em um cruzamento entre linhagens puras. Se eu cruzar linhagens puras, na primeira geração todos são híbridos, tá? Essas provas adoram fazer esse tipo de pergunta. Por exemplo, na parental todos os genótipos estão representados? Não, mas estão todos os fenótipos. Quem é o resultado da autofecundação da F1? Todos os fenótipos e todos os genótipos possíveis. Isso é importante. Letra D. Cada fenótipo está associado a apenas um genótipo. Falso, porque o fenótipo liso, por ser um fenótipo determinado por um gene dominante, ele está sendo representado por dois genótipos ali embaixo. E letra E. Ervilhas lisas e rugosas produzem gametas com constituição genética idêntica à da planta-mãe. Veja, ervilhas lisas e rugosas produzem gametas com constituição genética idêntica à da planta-mãe. Gente, a planta-mãe vai depender muito da situação, porque ó, se eu sou rugosa, eu sou Rzinho, meus gametas vão ser todos Rzinho. Mas se eu sou lisa, eu posso ser Rzão ou Rzinho. Então, a gente não vai poder considerar a letra E. Então, fizemos a primeira, que foi letra B, a segunda, que foi letra B, e já iniciamos o raciocínio da questão 3, que é uma questão que diz assim: traz uma célula em divisão celular, essa célula tem esses dois cromossomos, está sofrendo meiose, então a gente entende que não é uma célula qualquer, essa célula aqui é uma célula que o 2N dela é um 2N igual a 2, beleza? Porque eu sei que a célula está sofrendo divisão, isso a gente vai ter que entender aí. A análise da figura e os conhecimentos sobre a primeira lei de Mendel permitem afirmar corretamente. Letra A. Cada par de alelos presente nas células diploides permanece junto durante a meiose. Gente, isso é falso. A gente acabou de discutir que os alelos eles se segregam, né? Na anáfase 1 é onde os alelos vão se separar um do outro, onde o par de fatores se separa. Letra B. Nos organismos diploides, o número de cromossomos pode variar. E isso ocorre porque na meiose se formam gametas haploides e diploides. Isso é falso, tá, gente? Ó, aqui a gente vai partir de uma célula diploide e no final das contas, cada um desses cromossomos aqui, ó, ele vai ficar sozinho. Então, esse vai ser o Rzão, vai ser uma célula haploide. Esse gameta vai levar o Rzão, é outra célula haploide. Esse gameta leva o Rzinho, é outra célula haploide e o outro também. Então, eu saio de células diploides que vão sofrer meiose. A meiose a gente simboliza com um R e uma exclamação, porque é um processo reducional. É reducional por quê? Porque a gente vai ter uma duplicação do DNA para duas divisões consecutivas, a meiose 1 e a meiose 2. Então, ao final da meiose, uma célula diploide gera 4 células haploides, tá? Então, esse item fica falso. Letra C. Na espécie humana, os caracteres provenientes da geração P são transmitidos aos filhos via gametas em virtude das informações presentes no sangue. Gente, não são informações presentes no sangue que a gente passa para os nossos descendentes. A gente passa material genético, a gente passa DNA, ok? Essa ideia de sangue é uma ideia bem antiga no histórico da genética e a gente não vai validar, tá? A gente vai validar a ideia do DNA. Letra C, então, ficou incorreto. Agora a letra D de dado traz assim. Durante a meiose 1, ocorre a segregação dos cromossomos homólogos. Perfeito. Durante a anáfase 1. E em seguida, os alelos se separam na formação dos gametas. Perfeito. Durante a meiose 1, na anáfase 1, eles se separam. É isso que a primeira lei de Mendel traz. Esse é o gabarito dessa questão 3. Na questão 3, nós vamos ficar com a letra D de dado. Ok, gente? Por que eu coloquei essas duas questões? Porque muita gente pensa que genética é só fazer conta, e não é. As questões teóricas são extremamente importantes, ok? Vou ser bem enjoado, vou parecer aqueles professores de física. Quando eu era primeiro ano, eu sofria. Por quê? Porque as contas eu sabia fazer todas. Agora, não me perguntasse negócio
Joguei dois objetos ao mesmo... Pronto, acabava com a minha vida. Quando vinha com pergunta teórica, por quê? Falta de estudo, né? Então a gente tem que estudar para poder o tipo de questão que vier a gente descer a madeira, arregaçar e passar, amor. Porque a gente vai meter um médio na testa, ó, pelo amor de Deus, e comemorar no carnaval. Letra E diz assim: os gametas produzidos na meiose 2 são formados como consequência de partículas provenientes de todas as partes do corpo. É uma outra ideia super antiga da genética que a gente não vai aceitar aqui, tá, gente? Então, a questão 3, ficamos com a letra D de dado. E agora, nós vamos trabalhar aqui com a questão 4, ok? Questão 4 fala sobre o sistema ABO e diz o seguinte: na identificação do tipo sanguíneo de um paciente, quanto ao sistema ABO, foi obtido o resultado abaixo. Gente, deixa eu contar uma história para vocês. Muito aluno tem uma dificuldade tremenda em fazer questões desse tipo, porque eles não conseguem identificar qual é o tipo de sangue que a gente tem aqui. Muita gente se bate nisso, olha para isso aqui e diz: quem sou eu? Né? O que está acontecendo aqui? Como que eu vou resolver essa situação? Vou dar uma dica para vocês. Se eu sou um anticorpo anti-H1N1, eu vou me ligar ao vírus H1N1. Se eu sou um anticorpo anti-Covid-19, eu vou me ligar ao Covid-19. Se eu sou um anti-sarampo, eu vou me ligar ao sarampo. Então presta atenção. Se eu sou anti-A, eu tenho que me ligar ao que é A, ao aglutinogênio A na superfície da hemácia. Se eu sou B, anti-B, eu tenho que me ligar a quem é aglutinogênio B. Então preste atenção. Eu estou pegando o anti-A e eu estou pegando o anti-B, beleza? Ó, eu vou apagar aqui essa questão 3 para eu escrever uma coisinha aqui em cima. Quando eu estou colocando aqui para vocês o anti-A, isso significa que aqui eu estou disponibilizando o que nós chamamos de aglutininas anti-A. E uma aglutinina, ela atua como um anticorpo. Percebam que a aglutinina anti-A não reagiu, não realizou nada de diferente aqui. O sangue continuou do mesmo jeito. O vermelhão da cor do sangue é dado, gente, pelas hemácias. As hemácias estão todas aqui distribuídas de forma homogênea. Ou seja, eu, enquanto aglutinina anti-A, não encontrei o aglutinogênio A. Se essa pessoa não tem aglutinogênio A, ela nem pode ser A, nem pode ser AB, beleza? Mas aqui desse lado, olha o que eu fiz. Eu pinguei aqui, gente, uma gotinha de uma outra aglutinina, ó. Eu pinguei aqui a aglutinina anti-B. O que o anti-B faz? Ele se liga de forma específica a aglutinogênio B, que está na superfície da hemácia. Veja que ocorreu uma reação. Essa reação que aconteceu aqui, gente, nós chamamos de aglutinação. Aconteceu uma aglutinação. Essa aglutinação significa que teve um encontro, né? Um encontrinho maravilhoso. A aglutinina anti-B encontrou o aglutinogênio B. Isso significa que essa pessoa aqui é uma pessoa de sangue B. Quando eu digo que uma pessoa é de sangue B, B é o seu fenótipo. Essa pessoa ela pode ser IB, IB, ou essa pessoa pode ser IB, Izinho, beleza? Como que é o sangue dessa pessoa aqui? Essa pessoa, preste atenção, em suas hemácias, ó, quando a gente escreve a hemácia, a gente está falando do glóbulo vermelho, que é também chamado eritrócito, beleza? Os eritrócitos ou glóbulos vermelhos dessa pessoa aqui são eritrócitos que apresentam, ó, na superfície de suas hemácias, são eritrócitos que apresentam, ó, na superfície de suas hemácias uma substância que nós chamamos de aglutinogênio, ó, aglutinogênio B, beleza? Gente, esse aglutinogênio B está na superfície da hemácia e atua como um corpo estranho. Foi isso que esse anticorpo reconheceu. Agora, se eu sou uma pessoa B, ó, nós estamos falando desse indivíduo aqui, ó. Se eu sou uma pessoa B, no meu plasma sanguíneo eu vou ter o quê? O anti-A, beleza?
Então, ó, no meu plasma sanguíneo eu vou ter o anti-A. O que aconteceu aqui, ó, repetindo para vocês, foi a aglutinação. E se eu estivesse trabalhando aqui, ó, com o plasma sanguíneo, a gente iria encontrar, por exemplo, a aglutinina, ok? A aglutinina que uma pessoa B tem na sua hemácia é uma aglutinina anti-A, beleza? As pessoas que são anti-B, que são B, no seu plasma sanguíneo, elas vão apresentar o anti-A. Aí muita gente erra nas provas porque confunde as coisas, preste atenção. Quando eu digo anti-A, beleza? Ó, quando eu digo anti-A, vamos escrever aqui também. Eu uso o anti-A para identificar o aglutinogênio A. Esse anti-A também é conhecido como soro B. Por que soro B? Porque eu vou conseguir o anti-A do plasma sanguíneo de uma pessoa que é B. O anti-A, o soro B, eu uso para identificar o aglutinogênio A, ok? O anti-B eu vou extrair do plasma sanguíneo de uma pessoa que seja A. O soro A tem o anti-B que eu uso para identificar o aglutinogênio B. É assim que vai ficar. Aí vejam só, para ter certeza, porque às vezes dá um nó no juízo de vocês esse assunto, é só ter calma, ó. Faz uma respiração profunda, pensa no Carnaval de Salvador e aí, ó, tudo se resolve. Vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Vamos supor aqui que eu tivesse colocado para vocês, ó, outros exemplos, anti-A e anti-B. Vamos fazer mais dois aqui, ó. Vamos supor que eu tivesse colocado assim para vocês, ó. Vamos supor que eu tivesse colocado assim, ó. Esse caso aqui, ó, não aglutinou nenhum dos dois, beleza? Ó, não aglutinou nenhum dos dois, fechado? E esse caso aqui, ó, aglutinou tanto com anti-A como também aglutinou com anti-B. Não, vou deixar o anti-B sem aglutinar, ok? Ó, sem aglutinar, ok? Gente, se o anti-A não aglutinou aqui, é porque não tem aglutinogênio A. Se o anti-B também não aglutinou, é porque não tem. Essa pessoa só pode ser uma pessoa O. Uma pessoa O, no plasma sanguíneo, continua tendo anti-A e anti-B, que não tem nada a ver com esses aqui, ok? Mas ela não tem na sua superfície os aglutinogênios A e B. E nesse caso, ó, aglutinou com anti-A e não aglutinou com anti-B, essa pessoa aqui é uma pessoa de sangue A, ok? Então vamos lá para a gente ver essa questão 4, que diz assim, ó. Podemos concluir que o paciente é esse aqui, letra B. Possui aglutinogênio A na superfície da sua hemácia? Não, nós já combinamos que ele possui aglutinogênio B. Falsa, letra A. Letra B, pertence ao grupo sanguíneo que pode ter o pai A e mãe B. Vamos ver. Será que se eu tiver pai A, ó, pai A, foi isso mesmo, gente? Foi. Será que se eu tiver pai A e se eu tiver mãe B, pode nascer um indivíduo B, que é o paciente, gente? Claro que pode, ó. Só precisaria que esse indivíduo A fosse como? Ele fosse Azinho, esse indivíduo aqui fosse B, alguma coisa, essa mamãe. A mamãe passaria o IB para ele e o papai passaria o Izinho e essa pessoa poderia sim ser do grupo B, beleza? Então, nessa questão 4, nós vamos ficar aí com a letra B de bola, ok? O gabarito dela foi B de bola, mas vamos ver os outros itens. Não possui aglutinogênios na superfície eritrocítica, falso. Ele tem aglutinogênio, mas é o aglutinogênio o quê? B. Letra D. Apresenta em seu plasma aglutinina anti-B. Não, no plasma sanguíneo de uma pessoa B, eu tenho aglutinina anti-A. Letra D. Apresenta em seu... Letra E. É possuidor de genótipo Hzinho, epistático em relação ao IA. Uma pessoa que é Hzinho é uma pessoa falso O. Então, ela não teria nem o aglutinogênio A, nem o aglutinogênio B, beleza? E não aconteceria essa aglutinação. Então, essa questão 4, a gente vai ficar aí com a letra B de bola, beleza? Bom, nós vamos agora para a questão 5, né? Deixa eu apagar esse lado de cá. Para a gente analisar aí a questão 5.
que é uma questão que fala sobre doença hemolítica do recém-nascido. Para ser bem breve, doença hemolítica do recém-nascido é a mesma coisa que eritroblastose fetal. Gente, é a mesma coisa que eritroblastose fetal. O que é isso? É uma incompatibilidade materno-fetal. Para a gente ir em cima da questão, eu quero que vocês entendam assim. Toda vez que eu tenho eritroblastose fetal, a mãe tem que ser RH negativo, tem que cruzar com o pai RH positivo e tem que ter um filho que seja positivo após a sensibilização. Então, por exemplo, esse casal aqui, se o primeiro filho fosse RH negativo, não teria nada. O segundo filho foi RH positivo, também não vai ter nada. Mas esse filho aqui é o que vai sensibilizar a mãe. O que é isso? Vou explicar. Preste atenção. Preste atenção. Quando eu sou B, eu já tenho anti-A. Quando eu sou A, eu já tenho anti-B. Mas quando eu sou RH negativo, eu ainda não tenho o anti-RH. O anti-RH só é produzido depois que eu sensibilizar. Como é que a gente sensibiliza? Gente, se eu pegar sarampo, né, eu vou me sensibilizar contra o sarampo, não vou pegar de novo, se sobreviver, né? Ou o que é que eu faço? Pego uma vacina, apresento o antígeno do sarampo para a pessoa, para ela produzir anticorpos e ficar imune. Pronto. Aqui seria a mesma coisa. Se eu nunca tive catapora, eu não tenho anticorpos contra a catapora. Mas a partir do momento que eu tiver contato com a catapora, meu corpo vai ser sensibilizado e eu vou produzir os anticorpos contra a catapora. Aqui é a mesma coisa. Quando essa mãe, no parto, né, se ela nunca recebeu uma transfusão sanguínea, receber esse contato com esse filho RH positivo, ela vai ser sensibilizada. O que é isso? Ela vai começar a produzir anticorpos anti-RH. Beleza, gente? Aí vamos supor que tiveram um terceiro filho, RH negativo, não tem problema nenhum. Mas olha, o próximo filho aqui desse casal, que é esse filho positivo, após a mãe ter sido sensibilizada, o que é a mãe sensibilizada? É agora a mãe ter anticorpos anti-RH. Essa criança aqui vai nascer com a doença hemolítica do recém-nascido. Os anticorpos da mãe atravessam a placenta, começam a aglutinar as hemácias do bebê, a reconhecer as hemácias do bebê como um corpo estranho. Beleza, gente? Então, tem muita coisa sobre a eritroblastose fetal que vocês podem estar estudando. Eu vou me atentar a gente verificar o que os itens estão trazendo para a gente poder revisar esse tema com vocês. A respeito das causas e consequências envolvidas na expressão desse tipo de incompatibilidade sanguínea, é correto afirmar: essa incompatibilidade se manifesta a partir da destruição progressiva das hemácias maternas. São as hemácias do filho que são destruídas por anticorpos da mãe. Falso. Letra B. Hemácias RH positivo do feto estimulam a mãe RH negativo a produzir anticorpos anti-RH e adquirir memória imunitária, tornando-se sensibilizada ao fator RH. Perfeito. O filho positivo faz a mãe adquirir memória imunológica contra o fator RH. Então, essa questão 5, nós vamos ficar aqui com a letra B de bola. Olha agora a letra C. Os anti-RH maternos são produzidos a partir do contato das hemácias fetais, que apresentam RH negativo. Veja, se a hemácia fetal for RH negativo, nem sensibiliza a mãe, nem vai ter problema nenhum. Falso. Letra D. Para compensar a destruição das hemácias maternas, há intensa liberação de eritroblastos. Veja, realmente o feto vai liberar eritroblastos, que são hemácias jovens na corrente, e não a mãe, porque a mãe não vai ter problema nenhum com essa situação aí. Letra E. A destruição das hemácias da mãe pelos anticorpos produzidos pelo feto causa forte anemia materna. Veja, vai causar anemia no bebê, no feto, e não na mãe. Beleza, gente? Então, a questão 5, nós ficamos aí com a letra B de bola. Essa foi a nossa primeira parte, né? A gente vai agora para a segunda parte, onde a gente vai falar sobre polibridismo, a gente vai trabalhar com linkage, herança sexual e com genética de populações.